Bom, gente, vamos iniciar então a reunião. Já temos um bom pessoalzinho. Tem entrando mais gente aqui. O Daniel também chegou, que é da cadeira da diversidade. Oi, Daniel. Bom, gente, vamos iniciar então a nossa reunião. Bom, seguindo a ata aí, a pauta, desculpa. Bom, seguinte, vamos começar falando da ata passada, tá? Na semana passada o Matheus não esteve, e aí também a gente meio que não achou ninguém para fazer a ata. Então, eu conversei com o Matheus depois em off. A gente tinha gravado a reunião, mas também assumo aí que eu demorei para entregar para ele um resumo da reunião, enfim. Eu entreguei para o Matheus um resumo da reunião, foi na sexta-feira agora, para ele redigir a ata e tal, e aí estava muito corrido, né? Acredito. Então, não temos ainda a ata da reunião passada, tá? Mas é só para avisar que logo o Matheus fazendo aí, a gente põe lá no grupo para, né, para todo mundo votar, enfim, tá bom? Mas nada absurdo, Tranquilo. não vai ficar sem ato. Bom, aí seguindo em pauta, começar falando do edital emergencial, né? Na reunião passada a gente aprovou uma verba de R$ 46.200 para o edital emergencial do Concult, né? Aí para fomentar projetos culturais e tudo mais. A gente redigiu a ideia, batemos a cabeça lá e tal, chegamos num formato de projetos, que até a gente apresentou aqui, né? A gente iria fazer formatos fechados de projetos, então valor por projeto, em vez do formato anterior, que a gente fez valor por profissional, né? Fizemos o edital e aí a gente deu a ideia da comissão avaliadora dos projetos ser pareceristas, né, pessoas de fora da cidade com formação técnica para avaliar o projeto de forma técnica, né, dar mais lisura e tudo mais, até porque a avaliação dos projetos seria avaliações artísticas e técnicas, né, então seria mais interessante pessoas de fora com uma certa formação para isso. E a gente esbarrou na questão da própria contratação dessas pessoas, como seria feito. A gente enviou para o jurídico uma questão, se a gente podia contratar diretos elas ou teria que abrir chamamento e tudo mais. O jurídico demorou para devolver essa resposta, devolveu uma resposta que não ajudou em nada a gente, mas atrapalhou. E aí a gente optou por fazer um chamamento mesmo para os pareceristas. E aí a ideia desse chamamento é um banco de dados, né? Onde as pessoas iriam se inscrever ali, a gente iria ter ali uma listagem de inscritos e tal, e a gente usaria esses pareceristas para não só esse edital do Concult, mas para outros e também para editais da secretaria. Então, a gente está acostumado aqui em Amparo muito, às vezes, pessoas indicadas pela prefeitura, ou às vezes até pessoas de dentro da prefeitura fazendo análise dos projetos. Então, é uma forma de a gente tentar trazer um pouco essa outra lógica aí, tá? De pareceristas de fora, com pouca ligação com os artistas da cidade também e tudo mais, para analisar os projetos, né, de forma mais imparcial e mais técnica, tá? Então, aí fica mais ou menos um chamamento aí de um banco de dados de duração de 1 ano para ser usado aí nesses diferentes editais, tá? Os dois editais meio que estão prontos, a gente só precisa passar por uma avaliação técnica, se não me engano, da própria prefeitura. Eu acho que talvez o Matheus saiba até falar melhor disso. E para a gente publicar. E aí a ideia é os dois serem publicados assim, praticamente juntos, né? Para a gente não perder mais tempo e, e conseguir fazer logo sair essa verba para o pessoal poder,
né, fazer uns projetos e dar uma força. Acho que é isso. Deixei alguma coisa passar, a Giovana, a Gisele, que estão por dentro também. Não, tá ok. É só o Matheus mesmo explicar para o pessoal a questão do como agora tem novo secretário de administração também, né? Então tem uma nova forma de avaliar os editais lá. E aí acho que o Matheus passou por isso alguns dias aí, que precisa da avaliação dele também para publicar. Então é um tempinho a mais aí que nós vamos perder. Então, gente, na verdade é o seguinte, né? Os editais eles estão passando pela análise do novo secretário, né? Que é o secretário de administração. Então ele faz o acompanhamento, vê como que está funcionando e daí com base nisso é que prossegue. Tem sido assim com alguns editais aqui, tanto da Secretaria de Educação como da Secretaria de Saúde. Então a gente vai submeter também a análise dele para ver o que ele acha. Se não tiver nenhum pormenor, a gente prossegue. E se tiver alguma coisa para ser adequada, ele já vai estar lá com ele, então a gente já encaminha. Então, acho que fica sendo mais fácil do que a gente pensar tudo e ter que voltar, né? A gente já faz aquilo que a gente já quer esquematizar e ele pontua com base no que for necessário ou não de observação. Então, é por isso que a gente está assumindo essa possibilidade aí de ação. Tem previsão, Matheus, de retorno dessa devolutiva do secretário? Então, Rafael, isso é uma parte complicada, né? A gente nunca sabe exatamente como que vai ficar, até porque a demanda da administração é grande, né? A gente está no período pandêmico, então é complicado também, mas isso dá segurança tanto para a gente, né, que está fazendo, como para vocês. Eu acho que acaba saindo algo mais melhor, assim, né, mais bem pensado. Então, eu acho que geralmente ele costuma ser rápido, né? Mas vamos ver como que vai ser o andar. Eu acho que a gente termina também, né, Diego? Acho que a gente já está quase concluindo, e daí já submete a isso, porque a nossa dúvida é a seguinte, né? Para ficar mais claro. Nós temos o edital, né? A gente ia soltar o edital de projetos, e a gente tem esse edital de parecerista. A gente não sabia se consegue correr com os dois ao mesmo tempo, porque parece que primeiro teria que ser o de parecerista, e aí, tendo a comissão de parecerista, a gente soltaria o segundo edital, que é o de contemplação dos projetos. A gente está tentando correr os dois ao mesmo tempo, fazendo uma mera citação no de projetos, que a comissão sairá do primeiro edital, mas sem ela estar montada ainda, entendeu? Correndo em paralelo. Então, essa é a nossa dúvida nesse momento. Bom, gente, alguém tem algo a acrescentar, questionar, não sei? Não, acho que tá ok, tá explicado. Bom, beleza. Bem, isso é uma ação que a gente está usando, para ser sincero, o finalzinho do dinheiro do FAIC, né? Então, estamos aí no nossas última verba aí, final, bem no Ô, última Mozer, coisa. qual que é o valor? 46 mil e quanto? E 500? 46.200, na verdade é 45 mil pro edital e 1.200 para contratar os pareceristas. Então a ideia é 3 pareceristas por R$ 400 cada um. Tá? E aí seguir essa lógica no edital de pareceristas aí para todos os editais da Secretaria de Cultura e do Concult, né? Ah, legal. Bom, o próximo item da pauta seria o ofício ao prefeito, com pedido de destinação de verba. Quem quiser apresentar, não sei se Rafael, Tamara, ou o próprio Matheus. Na verdade, o ofício, ele saiu daquela última reunião nossa do coletivo e de uma demanda do próprio conselho de fortalecimento, né, e definição de novas fontes de receita do FAIC.
aliás, de várias outras reuniões também, porque também foi falado isso naquela reunião que a gente teve na prefeitura, com a participação do secretário, o próprio prefeito. Então, partindo dessas reuniões, dessas conversas, a gente montou um grupo do coletivo, com pessoas do conselho também, para colocar em prática aquilo que a gente discutiu, né, nessas reuniões. E entre os assuntos eram a geração e a estruturação de novas receitas para o fundo, uma vez que, como o Moser acabou de falar, ele está praticamente se esvaziando, né, com mais esse edital. O fundo que, quando começou, era de 130 mil, agora está se encerrando graças às ações que estão sendo feitas. E é exatamente para isso que existe o fundo, né, para elaboração de projetos, de editais, de políticas públicas e tal. E aí o que a gente tinha conversado era, primeiramente, uma verba que é devolvida todos os anos do Poder Legislativo, da Câmara Municipal para a Prefeitura. A gente discutiu de uma parte desse valor, desse dinheiro, ser devolvida ser destinada, através de um projeto de lei, para o fundo. Só para ter uma ideia, nos últimos 4 anos foram devolvidos para os cofres públicos, a Câmara Municipal devolveu 6 milhões e meio, aproximadamente. Esses números mais detalhados estão no ofício. 1,5 milhão num ano, 1 milhão no outro, 600 no outro. Então, assim, a gente partiu dessa ideia e fez o ofício. E aí a gente pensou também um pouco mais na questão de que esse é um dinheiro que todo ano ele sobra na Câmara Municipal. E aí a gente pensou, vai que a gente aprova uma lei, e aí a partir do ano que vem a Câmara já está com um projeto de construção da sede há muito tempo. E aí o ano que vem eles aprovam isso, e aí eles passam a usar 100% do dinheiro. Então o fundo continuaria sem recurso. Então a gente fez 3 solicitações nesse ofício, 2 para o prefeito e 1 para o próprio conselho, né? E a primeira solicitação para o prefeito é criar legislação que inclua a dotação orçamentária específica da prefeitura para o fundo, na lei orçamentária anual. Se a gente analisar as leis orçamentárias, ela não tem valor destinado novo para o fundo do Conselho de Cultura. Os 130 mil que tinha em caixa já vinha bem anterior, assim. Então, essa sugestão. A segunda é a criação de uma legislação que garanta que 50% dos recursos remanescentes do exercício anual da Câmara Legislativa, valor devolvido aos cofres públicos, sejam direcionados ao fundo. Eu estou aqui lendo no ofício, né, para ser mais específico, são R$ 6.415.371 de 2017 a 2020, que foi devolvido para os cofres públicos, e que o prefeito daí ele pode decidir aonde investir esse dinheiro. E a terceira sugestão foi daí diretamente ao Conselho, porque na Lei Municipal 3.504, de 8 de fevereiro de 2010, que é a lei de criação do Conselho, ela já passou por algumas atualizações, mas esses itens ainda permanecem desde a primeira versão. O artigo 9º apresenta 14 itens de fontes de recursos para o Conselho, só que elas ainda não foram regulamentadas. Então, a terceira sugestão é que o Conselho estude esses 14 itens do artigo 9º e tente criar essas novas receitas para o Conselho. Então, o ofício foi elaborado, passou por várias mãos, até a gente conseguir chegar nesse texto final, e a gente incluiu nesse texto essa petição online que a gente fez, que foram conseguidas 268 assinaturas de sexta-feira até hoje à tarde. A gente encerrou, né, como o Moser estava comentando, a gente encerrou hoje à tarde, porque eu estava tentando gerar uma lista
né, das pessoas que assinaram para anexar no ofício. E não achei na plataforma como gerar essa lista, então a gente achou que encerrando a petição, ele geraria essa lista automática, mas infelizmente não gerou. Então essa plataforma, ela é uma plataforma bem popular, né, mas infelizmente ela não gera isso, então eu só printei essa página que contém o número de assinaturas coletadas e passei para o Diego, para ele anexar junto no ofício. Então é isso, esse é o ofício que o Coletivo Cultura assinou, né, e entregou solicitando indicando essas 3 ações aí. Ô, Rafael, deixa eu te fazer umas perguntas. Essa lista que você printou tem nome, RG, esses negócios ou só... Não, então, era essa lista que a gente queria para poder anexar, mas você não tem a site lista, então. não gera. Ele só vai marcando lá a quantidade de pessoas que assinaram, e aí quando você finaliza a petição, ele dá lá no site. Eu acho que se você entrar no site hoje, ele fica lá registrado a quantidade de pessoas total que assinaram. Tá. E deixa eu te falar outra coisa. Eu acho assim, a verba que sobra da Câmara, normalmente o orçamento da Câmara é menor do que o dinheiro que a Prefeitura destina, que é um X. Então, todo ano vai sobrar mesmo. Eu acho que 50% da sobra é um valor assim, que seria ideal para a cultura, mas que não vai passar isso na Câmara, porque é muito elevado. A gente também acredita que não vai passar os 50, mas aí para ter um ponto de início para negociar, né? Talvez a gente... só o comentário que eu estou fazendo. Aí, assim, outra coisa que eu vejo é que nós, cultura, acabamos nos virando, né? Em anos anteriores, ou com patrocínio, ou com ajuda própria, ou com eventual cobrança de ingresso em algum lugar. Então, isso acaba não tendo um orçamento global do grupo todo. Então, a cultura fica meio pulverizada. E aí, a prefeitura, na hora de fazer o orçamento dela, de pôr na lei orçamentária, como você falou, ela acaba não colocando adequadamente, entendeu? O valor, não tem nem como calcular um valor. E pelo ano passado, que teve a pandemia, nós acabamos ficando à míngua, e se prevalecer esse status quo, vamos por igual, né, acaba sendo um valor pouco significativo. Então, eu não sei direito o que a gente pode fazer nesse aspecto, porque como que a gente vai conseguir um montante, né? Tem esses 46 mil aí, que daqui a pouco já não tem mais, e aí tem um ano inteiro ainda para rolar pela frente. Nós temos entidades um pouco mais fortes, mas também carentes de situação de resolução financeira, que é o problema, né? Então, eu acho que a gente tem que ver, eu não sei quanto, se a Gisele, alguém sabe, qual o valor de fato que consta no orçamento da prefeitura, que foi feito ano passado para ser utilizado durante esse ano 2021. Dependendo desse valor, como que nós vamos fazer? É ao longo do ano, é mês a mês? Vai esperar a prefeitura, como disse aí, né, gastar com a saúde, com alguma coisa assim? Porque a crítica que ocorreu aí no mini debate é exatamente esse, né? O pessoal vê a cultura, a mídia mesmo tem passado isso, como uma coisa menos importante do que a saúde. E, de repente, a própria cultura ajuda a trazer saúde, né? Isso tem que ser pensado assim também dessa forma. E, quer dizer, como que a prefeitura vai fazer com o dinheiro? E a sobra da Câmara, se a gente calculasse um valor talvez mais lógico eu falo assim no sentido de ser um valor mais compatível com as múltiplas divisões que vai ocorrer
e que deve estar ocorrendo com essa verba, e a gente já pode até saber para onde a prefeitura está destinando, entendeu? E a Câmara tende a negociar com o prefeito, tipo assim, ó, a gente está devolvendo, mas aplica no transporte coletivo, aplica na não sei onde, para asfaltar a rua tal. Então, por isso que a Então, gente nós temos quer, que ter força aí na... por isso que a gente quer uma legislação, porque todo Isso, final de ano fica essa negociação. Ah, esse ano está precisando de ambulância, esse ano está precisando de vacina. Cada ano precisa de uma coisa. E aí que eu concordo plenamente com você. E o setor cultural, ele acaba sendo sempre menos prioritário do que qualquer outra coisa que apareça. Então, quando você tem uma lei que determina uma porcentagem, aí não tem que, não é se gosta ou se não gosta, já fica definido. E com relação à primeira solicitação já da dotação orçamentária na lei, né, de orçamento anual, a gente pensa nisso exatamente pelo fato de que, de repente, a Câmara Municipal, um ano, ela utiliza a verba toda. Então, o Conselho não pode ficar dependente só do que não foi gasto pelo Legislativo. Só para você ter uma ideia, Tadeu, o orçamento de 2020 da Secretaria Municipal de Cultura foi 3 milhões e 49. E para 2021, esse valor já caiu para 1.268.000. Então, tipo, já teve um corte drástico. E se a gente analisar ainda o quanto ele é utilizado para manutenção da própria secretaria e o quanto é para investimentos, ele é bem pouco. Rafa, posso dar um adendo só nessa questão do orçamento? Na verdade, no ano de 2020, foi mais ou menos 1.500.000. Esses mais 1.500.000 que dá os 3 milhões, eram três... faltou a palavra, mas era verba parlamentar. 3 de 490.000. O seu microfone está... 3 emendas parlamentares que mandaram o dinheiro para... Exatamente. E teve a Lei Rouanet também, né? Então, essa soma aí que salvou o orçamento. Você vê que ele é pequeno, mesmo no valor anterior. E nesse ano vai ser 1/3. Vai ser duro, hein? E agora, aquilo que o Leopoldo falou, que a Câmara pode, eventualmente, reinventar de construir o prédio próprio, e 6 milhões voa numa construção do determinado porte, com auditório, etc. Não, e aí vão vários anos gastando esse dinheiro, e aí fica sem sobras. Vários anos gastando todo o orçamento. Por isso que é importante no orçamento da coisa. Exatamente. A lei de 2010 mesmo, como você falou, e já garantir com o prefeito. Para esse ano, se a gente conseguir puxar parte dessa verba que a Câmara devolveu, nós estamos no melhor caminho, porque no orçamento da prefeitura já contempla um X. E puxar alguma coisa, a gente consegue talvez dobrar isso daí, ou triplicar para igualar no ano passado. Né? Pelo menos a gente tem uma razão, né? Não, vamos pôr igual do ano passado, não foi gasto tudo por causa da pandemia, Lei Rouanet, não sei o quê. Então a gente tem alguma coisa para dizer. E depois tentar fixar nesse mínimo, pelo menos, né? Ele majorado e virar um mínimo. Não, e mesmo porque, se a gente fizer uma análise de ações emergenciais, sem contar os anos anteriores, né, de investimentos naturais, que já são poucos, né, no setor cultural. Durante a pandemia, o ano passado, os únicos investimentos no setor que aconteceram foi o dinheiro que veio da Lei Aldir Blanc e o dinheiro do próprio Conselho. Não teve nenhuma ação direta da própria secretaria. Então, a gente está partindo, essa sugestão é partindo do pressuposto que é o Conselho que vai acabar assumindo
um pouco essa função que assumiu em 2020, está assumindo agora no começo de 2021, então já que é o conselho que vai ficar mais responsável, ele precisa ter um mínimo de financiamento para poder tocar os projetos. Tá certo. E essas coisas que atrapalham também, como foi dito um pouco anteriormente, que é a questão de um novo secretário, que é olhar todos os editais, que é olhar coisa. Então, você pensa bem, você chamar 3 pessoas para fazer uma análise de R$ 500 cada uma, ter tanta dificuldade no trâmite, realmente começa a ficar um pouco difícil as coisas. Eu acho que a gente pode cobrar agilidade também nisso daí. Claro que o olhar do secretário tem que ser com lupa, mas coisas aparentemente simples não tem razão de atrasar ou de demorar. Essa é a minha opinião. Bom, eu queria também falar uma coisa, Rafa, o que você puxou, né, que ano passado o Concult assumiu essa responsabilidade, né, de fomento ao setor, e assim, a gente está falando um pouco de auxílio ao setor, né, por causa de questões pandêmicas, né, pensando Sim. em estar no momento que o setor está precisando de auxílio. Mas eu ando percebendo um pouco, assim, que talvez a gente tenha que mudar um pouco o nosso discurso. E para começar a deixar claro que, na verdade, isso não são só auxílios, né? A gente dá essa justificativa de auxílio por causa do momento, mas não é só isso. Na verdade, é fomento, né? É algo que está previsto na Constituição. Fomento, ou mesmo, desculpa interromper, mas é um investimento, porque para você ter no depois, você tem que investir no antes, né? Isso. Só, desculpa interromper você, Diego, mas só para... E assim, é fomento, é algo que está previsto na Constituição, artigo 215, na verdade, e a gente talvez ter que deixar claro, assim, que esses editais, por exemplo, o que a gente fez lá atrás, o que a gente fez agora, não são editais assistencialistas. Eu ouvi um pouco essa palavra algumas vezes, de alguns lugares, mas não é esse perfil, não é verdade isso, não é um assistencialismo, não é isso que a gente busca. Não, a gente não busca o assistencialismo, a gente busca fomento, a gente busca trabalhar, a gente busca ter verba para poder trabalhar. Não, a gente não quer estar ali procurando auxílio para ficar de bobeira em casa, não. A gente está procurando formas de trabalhar, o setor não está podendo trabalhar faz um ano, né? Então, isso é uma coisa que precisa deixar claro, e nas argumentações que eu tive nesses últimos dias, é exatamente isso. O setor cultural, ele vive e se mantém sem o auxílio do poder público praticamente a vida inteira, né? Porque se você fizer uma análise de investimentos e fomentos, vamos falar de Amparo, né? Ele é pequeno, ele é muito pequeno. Então mostra que cada artista, cada produtor, cada um cuida, se movimenta, se mexe, produz, trabalha e vive da sua arte. Neste momento específico de pandemia, onde não se pode trabalhar há mais de um ano, a gente já bateu mais de um ano, aí sim é preciso uma ação ainda mais incisiva do Conselho. E, como a gente conversou na reunião do coletivo, na última reunião, essa ação não pode tirar a responsabilidade do poder público e da Secretaria Municipal de Cultura de fazer as ações próprias, porque senão é uma terceirização muito forte. Então, se for assim, não precisa ter a secretaria lá, já que é o conselho que vai fazer tudo. Então, a gente tem que fazer as ações agora, mas tem que continuar cobrando para que a secretaria também desenvolva programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazo
para garantir esse fomento, né, a cultura que o Moser falou. Exatamente, exatamente. E então eu acho que é uma coisa que a gente tem que fortalecer sempre nessa discussão, porque já deu para perceber que é algo que a gente talvez tenha que mudar o raciocínio, sabe? Ao mesmo tempo que a gente é colocado, às vezes a gente é comparado com qualquer outro setor, só é comparado quando é conveniente. Então, assim, vocês são um setor, então vocês têm que se virar como um mercado. Então, qualquer outro setor se vira como um mercado, né? Então, por que que o setor cultural tem que ter fomento direto do poder público? Não é bem assim. O setor cultural, ele só se virando para o mercado, ele se torna um produto, e a cultura ela não pode ser submissa a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que parar de olhar, às vezes, os serviços culturais, né, vamos dizer assim, quando a gente está fazendo uma apresentação, enfim, entender que isso é um trabalho, isso é um trabalho que deve ser remunerado, né, que não é um hobby, a gente não está ali fazendo porque está legal. Então, é igual você contratar se o poder público vai contratar qualquer serviço, ele não faz esse tipo de contratação, sei lá, Se ele vai pedindo. contratar um pintor, ele não fala para o pintor, olha, pinta aqui de graça que as pessoas vão ficar sabendo que você que pintou aqui, e aí eles vão te contratar para pintar em outro lugar. Esse é o entendimento de muitas pessoas. Então, isso precisa ficar bem claro e precisa começar a mudar mesmo esse discurso para fazer com que as pessoas entendam que é trabalho. Enquanto quando um músico está tocando, não é só o músico que está tocando, né? Você tem o pessoal do som, de preparação de som, de preparação de palco, e você tem muitos outros profissionais que dependem do músico tocando para poder trabalhar. Isso olhando só nesse segmento, né, de música, mas aí se você amplia isso para todas as outras esferas, você vê a quantidade de profissionais que tem e que não estão trabalhando e que precisam de apoio, não só agora, mas em tempo integral. Com certeza. Eu também queria reforçar um ponto que foi importante da nossa reunião em relação também à questão de que não é só um auxílio e sim um fomento, de que a cultura também não é só evento, né? Então, a gente conseguiu viabilizar projetos muito interessantes e muito legais com edital simples, com orçamento reduzido, que não gerou um evento, que geraram produtos culturais, oficinas relacionados à música, artes plásticas. Então, eu acho que a gente precisa também cada vez mais reforçar isso, né? Que a cultura não é só evento. Então, não tem cabimento essa ideia de assistencialismo. Você está certa, Gi. Boa colocação também. Bom, gente, para a gente dar um caminhamento nessa pauta, então, assim, é importante essas discussões, porque elas que vão formando algumas coisas, até para a gente poder
e discutindo para frente, assim, quando precisar, né? Que sempre precisa. Mas para a gente caminhar essa pauta aí melhor, finalizar ela, essa questão do ofício, Rafa. O Álvaro também escreveu um negócio interessante aqui. Seria interessante que o conselho encaminhasse esse ofício direto para o prefeito ou o coletivo. O que eu pensei, né, o que a gente discutiu é que, assim, o coletivo, ele é um grupo com mais de 70 pessoas hoje, mas ele não é uma entidade institucionalmente constituída, né? Ele é simplesmente um agrupamento de pessoas com os mesmos interesses. Então, eu acho que o caminho é a gente apresenta o ofício para o conselho, e o conselho, que é um misto de sociedade civil e poder público, aí ele encaminha tanto para o prefeito quanto para o secretário. E aí depois a gente cobra junto. O coletivo cobra de vocês e deles, vocês cobram deles, e eu acho que o caminho, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que o caminho é esse. Agora, se o conselho achar que o coletivo deva enviar diretamente, eu acho que também não tem problema, mas eu acho que o caminho mais correto seria através do conselho. Tá bom. Eu vou encaminhar, então. Eu acho que tem que ver através do conselho. Embora o coletivo tenha um número bom, 70 pessoas, a gente tem que puxar para que eles tragam para o conselho, via sua mobilização, conseguir, junto à prefeitura, Câmara, evolução nesse sentido aí. Eu vou fazer um documento de encaminhamento, então. Aí eu pego uma cópia desse ofício, né? A gente faz umas 2 cópias, encaminha uma para o secretário e uma para o prefeito. E vamos ver se a gente consegue anexar alguma coisa aí dessa petição online, né? Para dar força. Não sei se só o print dela. Será que a gente consegue focar mais aí para ver se não rola uma listagem? Eu já mandei e-mail lá no Fale Conosco, e estou esperando esse retorno. Se tiver, aí eu passo para vocês. Se não tiver, infelizmente, deixa eu só confirmar se, entrando no site, o que ele aparece aqui. Não, é muita porcaria esse site aqui, me perdoem. Ele dá que está encerrado, mas não fala a quantidade, é só lá na minha plataforma de dentro do... Como eu que lancei, aí aparece lá. Então eu acho que é só aquele print mesmo que eu te passei, moço, se eles não me responderem nada. Tá. Então, vamos ver como é que responde aí para a gente anexar tudo isso aí e encaminhar. Aí eu levo para os dois, para o secretário e para o prefeito. Certo? Aproveitando, vou dar uma mudada de ordem aqui das pautas. Foi falado aqui e ali, às vezes, umas conversas até que eu estava com o Leopoldo, até a gente foi falado, o Paulo acho que trouxe em algumas conversas aqui, mas está meio no ar isso, o Festival de Inverno de Amparo, né? Houve umas ideias de fazer online e tudo mais, o Paulo também, em algumas conversas, deixou meio em aberto isso, para a gente se manifestar nos formatos, em como seria isso. Será que a gente tem algum norte sobre isso, Gisele? Você que está representando a secretaria, o que você tem na mão, assim, de alguma coisa palpável disso para nos falar? Então, Diego, na realidade ainda não. O Paulo está batendo na tecla do festival online,
mas eu não tenho base ainda de como vai ser o festival, como eu tinha conversado com você algumas semanas atrás, né? E sexta-feira ligou um moço lá que está procurando ele para ver se consegue captar verba para o festival, uma coisa assim. E eu não sei se ele conseguiu marcar uma reunião com o Paulo, porque a agenda do Paulo não fica comigo, né? Então eu preciso bater o martelo com o Paulo no festival, mesmo porque nós da secretaria já temos que começar a agilizar, né? Mas que eu estou sabendo online mesmo. Tá. É o momento. E a gente Só tem que ele não me passou, velho. A gente já perdeu, tanto eu, Matheus, mesmo você, já perguntou para ele de verba, né? Quanto a gente ia ter de verba aí no festival para poder estar montando um edital e não foi informado para a gente ainda. Tá. Bom, eu coloquei isso em pauta porque é uma questão que estava meio aberta, estava meio rolando. Sem o Eu acho Paulo. que ela está em aberto ainda, viu? Sim, sim. Não ajudou muito, não. Mantém como assunto pendente, porque realmente está em aberto. E nem sei se em julho será Porque a resolvido. questão é que, naquela conversa que a gente teve, né, Moser, o Paulo até falou, apresentem aí projetos, né, alguma coisa, mas a gente precisa ter um mínimo de norte. É online, tá bom, mas e aí? Precisa ter um mínimo de norte de orçamento, de conceito, para poder criar alguma ideia, porque senão depois algumas pessoas aí se dedicam a criar alguma coisa e aí a hora que apresenta não vai de encontro com o que eles estão querendo e é trabalho, né? Elaboração de projeto é trabalho também. Tem que saber a dimensão do projeto, né? Porque quanto tempo antes a gente precisa. Quem não tem noção de fazer edital sabe que não tem como, dependendo do. Ele avisar quanto tempo, 2 meses antes, para fazer um projeto encorpado? Não dá. Só para ter uma ideia de comparação, a gente vai lançar o Festival de Fotografia Amparo em Foco agora no dia 8 de abril, de 8 a 18 de abril. É um projeto que a gente já está trabalhando há meses, e ele vai ter desde ações de 8 a 18, palestras, exposições, oficinas, e vai ter oficinas também que vão perdurar até novembro. Então, baseado em orçamento, a gente consegue saber se eu consigo fazer uma oficina de um dia, de uma semana, de um mês, de 6 meses, de exposições, palestras, e assim vai. Agora, sem orçamento de nada, sem nenhuma linha de conceitual do que, afinal de contas, é o primeiro festival de inverno da nova administração. Né? Precisava ter algum conceito, a gente quer fazer alguma coisa na linha X, aí beleza. Rafael, e mesmo qual estrutura será disponibilizada para esse festival? Porque dependendo de uma coisa, sai uma coisa, dependendo de outra. Exatamente. Eu acho que talvez o que mais trave tudo aí, né? Todas essas questões são válidas, mas é a verba, né? Então, às vezes a gente pensa a estrutura grande, pequena, sei lá, todas as possibilidades possíveis, mas chega lá não tem verba. Então, fica elas por elas. Eu acho que é aí que é o ponto que a gente tem que pegar, né? Não, pode deixar. Como vai constar na ata também, né, Matheus? Tudo isso, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Amanhã eu vou passar toda o que a gente conversou na reunião para o Paulo e vou falar para ele que, se for o caso, a gente convoca uma extraordinária, sei lá, para apresentar o que ele vai ter para nos falar sobre o festival. Acho interessante. O que a gente vai ter, né? Não, acho bem interessante porque, principalmente, assim, a gente fala do festival, eu sei que está um pouco longe, né? Mas, lógico, tem essa preparação já prévia, então meio que já começa agora a mexer Não está longe, não. Nós estamos correndo atrás da vareta. E acaba sendo um evento, assim, já incorporado, né, na cultura amparense, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que já se espera, que a classe artística já espera, já conta com isso, de certa forma. Num momento como esse está sendo importante, um evento desse está rolando legal também. Então,
que pelo menos, né, a agenda cultural tradicional da cidade aconteça, né, de forma a nos dar algum respaldo aí. Mas legal, Gisele, acho que é interessante, então, essa questão de levar para ele, e se a gente precisar de uma extraordinária para ele apresentar a visão dele, a gente poder discutir isso, Tá, seria bem interessante. combinado. Combinado. Bom, gente, bom, tem uma outra questão aí envolvendo o poder público que seria interessante que o Paulo tivesse aqui, mas talvez, Gisele, você possa levar para ele. É a atualização da portaria, né? Que ela é a portaria dos conselheiros, né, que está desatualizado hoje, acho que até o poder público ainda está faltando pessoas, tem a questão da Tamara, que também tem aberto, né? Eu acho que acho que o Matheus vai poder responder, porque eu acho que Eu não está acho mais sim. faltando. Eu acho que todas as secretarias já respondeu em relação ao poder público e o Matheus está para fazer essas portarias. O que está faltando é só efetivar mesmo, né? Publicar as portarias, porque essa é a terceira reunião do conselho, né? Desse ano. Cadê o Matheus? Eu Posso acho que fazer só está faltando publicar. Posso fazer um adendo aqui? Uma das minhas atribuições, gente, é fazer portaria na prefeitura. Então é o seguinte, a portaria ela foi feita já, né? Realmente, como o Rafael falou, na última reunião que a gente teve, ainda não tinha designado um suplente para administração, mas agora a portaria já está feita, ela está para o prefeito assinar. Ela vai sair com a data de hoje, a portaria do Concult. A portaria do Contur, ela foi publicada na edição do jornal de hoje também. Então, ela já está disponível, já está valendo. Só para mim atualizar vocês. Então, vai ser a portaria 36/2021, né? Eu vou sair, eu não sou mais representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. No meu lugar, em titular, vai ficar o Daniel, que está já acompanhando. Vocês podem ver que ele está como gestão SMDSC, ele é o Daniel. E a Vânia vai ser a suplente, que teve essa troca. Eu vou para representar a administração. Sou titular da administração e meu suplente é o Ailton. Então, essas foram as trocas no poder público, fora a questão da Mônica também e do José, né, Barbielini, que entraram. Então, foram essas modificações, mas a portaria está com a data de hoje e vai ser publicada nos próximos dias. Falta colocar, acho que o seu suplente aí no grupo, né, Matheus? Então, terminando essa reunião, eu não queria fazer antes, porque até para apresentá-los, né, mas terminando a reunião eu vou acrescentar tanto a Vânia como o Daniel, Isso. E também o Ailton. Aí eles vão fazer parte do grupo. Eu acho que seria interessante também a gente desligar a Raquel, né, que não faz mais parte do conselho. Só isso. Aproveitando, gente, só para colocar também, eu vou colocar essa ata na frente da outra, tá? Porque eu vi que ela é mais urgente, mas aí depois eu já mando ela em seguida, a anterior, que é aquela que o Diego mandou os registros. Tá, Matheus, só dando um adendo aí, apesar dessa aqui ser mais urgente, a outra envolve a liberação dos recursos para os editais. Então, as duas são importantes, Matheus. Se vira nos 30 aí. Percebi isso. A gente nunca consegue, né? Então, e outra coisa que é com relação a essas portarias é exatamente para validar o que foi decidido, né? Porque enquanto isso não é publicado, os conselheiros não são efetivados e, de repente, não sei nem até onde vale o que foi decidido. Então, a publicação dessas portarias é fundamental. Verdade. Não, mas agora como está tudo certinho, né, com a data de hoje, até a Tamara também está empossada, tudo está certinho. Beleza. Bom, gente, nas pautas que eu tinha pensado para hoje, foi tudo. Tem alguma coisa que vocês querem trazer? Então, o pessoal da sociedade civil é interessante. Oi? Sim. Eu particularmente acho que sim.
Porque 6h30, pelo jeito, eu não tenho horário para almoçar, para jantar, para nada, mas a maioria das pessoas costumam ter horário ou das 6 ou do meio-dia, e aí realmente espreme, eu acho, já o site de serviço, eu acho que pode ser às 7, para mim não tem nenhum problema, não. Só queria salientar também que eu estava vendo aqui o número de participantes, nós começamos devagar, mas tivemos um pico aí de 16, 17 participantes. Alguns... 19, Tadeu. Pico deu 19. 19. Você é mais atento do que eu, hein? Então, beleza. Eu acho assim que a cultura tá evoluindo e deve evoluir mais ainda. Eu acho que é dar encaminhamento no que já foi resolvido hoje e a gente tentar agilizar onde for possível, né? Colocar fermento onde pode crescer, porque onde não for para frente também não adianta a gente ficar gastando energia, né? E ter o Paulo uma decisão, porque se não tivesse o festival de inverno, já tira isso da frente também, entendeu? Porque senão fica, vai ter, não vai, e de repente alguém vai providenciando coisas e de repente acaba ficando na mão aí, deixa para o ano que vem. Então, é uma situação difícil, né? Não é culpa de ninguém, a pandemia tem trazido essas coisas, mas a gente tem que focar bem o que a gente precisa e o que é mais prático e fácil, para que a gente consiga fazer acontecer alguma coisa demonstrável, né? Vamos dizer assim, que alguém possa ver, assistir, gostar, falar e assim sucessivamente. Eu queria, antes de finalizar também, queria falar das comissões, né? A gente ficou com 2 comissões montadas. Uma é eu, a Giovana e a Gisele. A outra é o Rafael, Tamara e o Matheus. E uma comissão ficou com a responsa do edital e a outra ficou com a questão aí da verba para o FAIC, né? As 2 questões estão meio encaminhando, mas eu acho que conforme essas demandas forem sendo resolvidas, né? Eu acho que até por conta própria, sim, essas comissões podem continuar pegando mais coisa para fazer. Para a gente poder continuar caminhando assim com as coisas, né? Para não deixar esfriar. Não sei o que vocês acham. Quer já deixar a gente amarrado já, né, Diego? Em nome de Jesus aqui, ó. Dá certo, não, tem que amarrar, começa a ficar solto e eu também prefiro assim. Né? Então, e aquela a própria indicação do coletivo lá para analisar os 14 itens do artigo 9º, já pode ficar como tarefa aí do GT de Fonseca. GT1 e GT2. Do Diego é o GT1, nosso é o GT2. Então. Eu ia falar, eu queria ver aí se alguém assume, porque eu recebi algumas, não sei se vocês perceberam, hoje eu coloquei, né, no site da Tribuna, que ia ter a reunião do Conselho, e nessa última, como a gente fez esse movimento, né, do coletivo, da petição e tal, então teve gente que começou a reclamar que, porque nessa petição nem tem quem faz parte do conselho, nem tem, o conselho precisa ser mais ativo e tal. Essa é sempre a discussão, né, eterna, as pessoas que não participam cobrando que quem participe mais. Mas assim, eu acho que podia dar uma melhorada na questão da divulgação, tanto das pautas, das reuniões, das decisões, das coisas que aconteceram. Então, de repente, uma outra pessoa que não seja dessas 2 comissões poderia assumir essa questão de postar mais no Facebook, sabe, as ações. Funcionamento. O que está acontecendo, a reunião, aconteceu isso, aprovou aquilo, para dar mais um retorno para a sociedade, né? O jornal está à disposição, sempre que tiver posicionamento do Conselho,
pode me passar, que a gente consegue fazer matéria lá, é legal, mas eu acho que precisa ter uma direto da página, né, do conselho. Seria mais a comunicação, então, né, Rafa? Isso. Quando eu participava de turismo, o turismo tinha uma cadeira que era de comunicação e marketing. Então, ficava meio que responsabilidade dessa cadeira de fazer esse meio de campo. Como de cultura não tem, de repente alguém, só que daí alguém que não esteja já nesses dois GTs né? Porque senão sobrecarrega e funde o motor. Então, de repente, alguma outra pessoa podia assumir isso aí. Será que a gente tem alguém aqui que conseguiria, gente? Basicamente, né, a gente tem o Facebook, o WhatsApp, né? Até o Rafa falou, às vezes, do jornal, quiser dar um toque lá, falou, olha, tem tal coisa aqui que seria legal. Questão de pauta, escrever a pauta, subir a, a reunião, né? Marcar a reunião, elencar as pautas, já é minha responsa mesmo, né? Como presidente. Eu acho que as redes sociais e o WhatsApp aí poderia ficar na mão de outra pessoa. Uma cadeira oficial. Na verdade, eu acho que não, viu, Maria? A gente não consegue abrir uma cadeira, né? Porque as cadeiras são instituídas pela lei do conselho. A Giovana falou que tem que mudar a lei para isso, exatamente. O de turismo tinha essa, o de turismo ele foi feito de uma maneira diferente, né? Tanto que são, acho que 4 pessoas só, 3 pessoas do poder público e 8, 10 da sociedade civil, então ele não é igual, né? Eu não esqueci a palavra agora. Paritário. Ele não é paritário. O ideal é que seja paritário. Isso, ele não é paritário. Então, eles acabaram... quando eles montaram lá o conselho, eles acharam que para o turismo era interessante ter uma cadeira de comunicação, né, e marketing, então criaram. O de cultura não tem. Para criar, fica mais difícil. Normalmente, o que acontece é isso, é definido alguém dentro do conselho para assumir alguma responsabilidade. Assim. Isso não precisa ser decidido agora também, tá? Vocês podem ir para casa, pensar, estudar. Aí é mais perigoso. Leopoldo foi sábio. E realmente, pelo que eu entendi aí, é uma coisa de foro íntimo, muitas vezes, e disponibilidade e gosto de fazer, acesso ao jornal, estar por perto das notícias, né? É um criar diferente, né? Então, acho que dá para pensar um pouco mesmo. Só para levantar uma possibilidade, é possível pensar em alguém fora do conselho também para isso? Só para vocês terem como base, o Conselho de Esporte, que é um conselho que tem um recurso considerável, eles abriram um edital, um chamamento, não lembro agora, uma licitação para contratar uma empresa para fazer a comunicação das atividades do conselho de esporte e do esporte da secretaria. Se eu não me engano, acho que era R$1.200 ou R$1.500 por mês que eles pagam para 2 profissionais. Então, assim, que nem o de turismo não pode fazer isso porque ele tem uma cadeira de comunicação e marketing. O de cultura não tem. Então, poderia, desde que tivesse recurso. Com uma empresa contratada para assessoria, aí o negócio muda, né? Porque dá para fazer um trabalho muito mais profissional, muito mais focado na questão de tanto divulgar as ações do conselho, quanto as ações apoiadas e bancadas pelo conselho e pela secretaria.
Mas sem chance, né? Essa perna toda aí pra gente. Mas dentro do coletivo, pelo que eu vejo, bastante pessoas do coletivo procura, né? Vocês, eu falo porque eu estou chegando agora, então procura vocês para desenvolver várias ações. Eu acho que essas pessoas precisam também ter essa consciência. Ninguém é profissional de nada, sabe? O pessoal, mas eu não entendo. Gente, eu comecei a trabalhar com mídia social, assim, intensamente agora por causa da pandemia. Eu fazia outras coisas. Eu acho que se tiver um pouco de boa vontade, sempre tem uma pessoa, né, que eu falo dos mais jovens em casa, sempre tem um filho, um sobrinho, alguém que possa ajudar nesse sentido, porque é uma coisa simples, é só movimentação de rede para deixar as pessoas informadas. Até porque a questão do WhatsApp, ela é bem dinâmica, eu acho isso, mas precisa ficar num lugar parado isso para a pessoa ver o histórico. O negócio é tão dinâmico no WhatsApp que você se perde, e as questões importantes que rolam nas reuniões, tanto do coletivo que houve e do conselho, né, precisam estar em algum lugar. Eu acho que eu não sei se poderia, por exemplo, a gente vai colocar só questões do conselho nessas páginas. Poderia também colocar alguma coisa dessas reuniões do coletivo? Porque eu acho que é aberto, a gente poderia, quando tivesse essas reuniões do coletivo também, de repente, colocar na página do conselho, entendeu? Porque são reuniões abertas, eu não sei. Até essa movimentação. Não só a partir daqui, né? Porque senão fica difícil, eu acho muito difícil, assim, poucas pessoas fazendo. Eu gosto do que eu faço, então por isso que eu estou fazendo. Mas eu vejo que muitas pessoas gostam, mas na hora de fazer mesmo, assim, é um silêncio. E tem também, assim, não é um acompanhamento constante, todo dia, postando coisa e tal. É mais, Não, assim, é uma movimentação. terminando a reunião, no dia seguinte, postar, sabe? Tópicos pequenos, faz 3, 4. Sim, Bom, coisa a pauta de simples, hoje é só informativo. foram 4 pautas hoje. Então, a gente faz 4 posts diferentes, curtinhos, discutimos isso, discutimos isso. É uma forma, porque também você faz lá um textão, daí também não adianta que ninguém lê. Não, exatamente, também tem essa questão, sem coisas Fazer a ata da prolixas, reunião, coisas lá no Face pontuais. não adianta nada. É mais essa questão de repassar o que foi decidido aqui para mais pessoas. Porque tem na ata, beleza, mas quantas pessoas que a gente conhece que vai ler uma ata da reunião do Conselho Municipal, né? Então, essa é uma forma de democratizar, de ficar mais fácil o acesso para as pessoas. E com relação a colocar outras coisas, a gente até colocou já, né? Já foi colocado, né? A Thaís Faleiros colocou, né? Falou de colocar coisa do livro dela. Eu acho que o conselho poderia compartilhar coisas culturais que acontecem na cidade. Você não precisa nem de muito... A gente até faz isso, né? Quando alguém procura a gente, a Thaís, o Yu também, com a questão lá do outro coletivo. Poderia fazer isso como nós fazemos, a 6 mãos, né? São 2 grupos a 6 mãos. Poderia também montar, não precisa ser uma pessoa, pode montar também um grupo de pessoas com boa vontade, outras que não sabem muito, outras que sabem pouco, e fazer isso a 4 mãos ou a 6 mãos, não sei. Não precisa ser uma, né? Para não ficar também. Mas aí entre elas se organizam, entendeu? Que daí sai o negócio. Sim, exatamente, eu também acho. Até respondendo o que a Suzy falou aqui, né? Deu a ideia de uma pequena verba para alguém do coletivo assumir temporariamente. Então, Suzy, o nosso fundo hoje, ele está, assim, não está podendo. Está no fundo. Está no fundo do poço. Inclusive, eu acho que para isso teria que ser feito um chamamento também, não seria uma coisa tão simplificada assim. Então, tem que ser realmente voluntário. Alguém que se proponha, pode ser do coletivo também, acho que não precisa ser só do Concult, então, alguém queira, olha, eu me proponho aqui, podemos deixar essa questão em aberta, se alguém se sensibilizar lá no fundo do seu coração, assim, sentir um chamado
né, a gente também fica feliz. Eu deixaria para uma próxima reunião mesmo, enquanto isso o pessoal pensa. Ô, Matheus, eu ia pedir para você apresentar seus novos amigos aí, que tem gente nova e a gente não conhece. Ah, tá. Então, Daniel, acho que é bom você falar aí, né? Eu tô na mesma sala, gente. Por isso que eu tô usando máscara, inclusive. Entendi. Acho que ele tá com problema no microfone, gente. O microfone dele tá fechado. Ah, abre o microfone, Daniel. Tá escutando, Matheus? Tá? Beleza, tá? Oi, pessoal, tudo bom? Sou novo aqui, né? Gostaria de colaborar bastante, mas tô meio fresco ainda. Deixa eu me inteirar dos assuntos aí para depois poder dar um gás com vocês aí. Beleza? Sou assistente social, entrei no lugar da Marília, né? A Marília foi para outro setor. Aí veio eu e eu já estava aqui, já, né? Tava de suplente dela. E a Vânia agora ficou minha suplente. Maravilha, bem-vindo. Bem-vindo. Tem 2 Daniel agora no conselho. E, bom, gente, acho que é isso por hoje. Para a próxima reunião, então, às 19 horas, isso, né? Dia 12 de abril, pode ser? Segunda semana do mês de abril. Vai mudar para as 19 mesmo, né? Ah, creio que sim, né? Facilita para todo mundo, né? Para mim não facilita muito, não, mas eu aceito. Na verdade, partiu a ideia justamente por causa de você. De mim? A gente achou que você estava indo para sua casa, e aí você estava demorando. Não, gente, é porque eu tô fazendo serão praticamente, que o meu expediente está aumentado, entendeu? Mas é por isso que eu fiquei aqui na prefeitura. Calma aí, man. Verdade. Bom, Por então, mim, eu concordo, pessoal. Ainda tô aqui ainda. Oi? bom, Então- essa reunião mais tardia era para ajudar o pessoal da prefeitura, né? Na que estão no deslocamento. Eu acho que se eles continuam aí, eu acho que é mais interessante manter 6h30, porque daí não segura o pessoal tanto. Também acho. Exatamente. Ô, Diego, para mim, 7 horas fica um pouco tarde, porque começa minhas aulas. Podia ser às 6, Gi. Vamos Falar manter que começa a às novela. 6h30 e mais para frente, se houver necessidade, a gente muda o horário. Isso, vamos deixar 6h30, então. Bom, gente, 6h30? isso, Fechou. 12 de abril, 6h30, tá? Bom, isso aí, gente. Encerrado. Se alguém quiser falar alguma coisa também, tá sempre aberto aí a gente discutir, mas é isso. Quero agradecer a todo mundo que participou, não só os conselheiros, mas principalmente aí o pessoal da sociedade que colou e tal. Gente, o pessoal da sociedade pode falar, viu? É aberto para todo mundo falar. Eu vi que vocês estão sempre mandando mensagem aqui, mas o microfone também está aberto, tá? Fiquem à vontade para somar na discussão, trazer ideias. A coisa aqui não é fechada só na gente, não. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigadão a todos. Boa noite. E é nóis. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a pessoal. todos. Tchau. Boa noite.